tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui, né? E dessa vez com o foco com os alunos dos segundos anos. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o romantismo no Brasil, especificamente os romances urbanos e os romances regionais. Bom, antes de começar a falar um pouquinho sobre essas duas vertentes do romantismo no Brasil, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico, o que estava acontecendo no Brasil e no mundo na época do romantismo, que foi no século XIX. Né? No comecinho do século XIX, vocês viram que a gente já estudou a questão da poesia, né? O romance indianista, a questão do nacionalismo na poesia, estudamos vários autores. E só relembrando com vocês o que estava acontecendo no Brasil naquela época, né? A chegada da família real, em 1808, a questão também da proclamação da República, em 1989, a abolição da escravatura, em 1888. A chegada da família real trouxe várias coisas ao Brasil, como a questão dos bancos, da imprensa, né? Dos próprios jornais. Então, assim, houve muita mudança com a chegada da família real ao Brasil. E, além disso, a gente tem agora, nessa segunda etapa do romantismo, que é a prosa, a questão dos romances que eram publicados em folhetins, que são como se fossem capítulos de novela, hoje em dia, se a gente fosse comparar, certo? E naquela época, os autores ganharam muito dinheiro quando eles começaram a escrever realmente a questão dos folhetins, certo? E como não havia ainda editoras, ainda estava tendo esse processo de criação de editoras, eles usavam isso para realmente ganhar muito dinheiro. Então, com a publicação dos folhetins, seria um capítulo por semana, e aí eles começaram realmente a ganhar dinheiro. E o interessante disso é que a questão dos folhetins só foi transformada em livro, em obra mesmo, depois do falecimento da maioria dos escritores da época. Então, eles juntavam os folhetins, juntavam tudo e faziam um livro. E o principal autor desse período, do romantismo na prosa, do texto escrito mesmo, na prosa, o próprio romance em si, foi o José de Alencar, nosso escritor cearense. E a professora Cecília, daqui a pouco, né, participação especial, ela vai falar um pouquinho sobre o José de Alencar. As principais características dos romances regionais e urbanos são: os regionais, o foco são nas regiões. Antigamente, o foco mais, né, tanto no barroco como no arcadismo, o foco era em regiões como Rio de Janeiro, São Paulo, região sudeste. Agora não, agora a gente vai focar, o romance regional vai focar em outras regiões do Brasil, como o norte e nordeste, a região centro-oeste. O objetivo é focalizar mesmo na cultura, na linguagem, mostrar realmente outras vertentes que o Brasil tem e buscar essa identidade nacional, certo? E o romance urbano, como o próprio nome já diz, ele tem foco nos centros, principalmente região sul e sudeste, e a capital, Rio de Janeiro, naquela época, certo? Então, o romance urbano focaliza muito nisso aí. E as principais críticas dentro do romance urbano são a questão da crítica ao casamento por interesse, a crítica à própria burguesia, que a gente tinha como naquela época a ascensão da burguesia, que era essa classe de proletariado, de pessoas, de pequenos comerciantes, que agora queriam uma literatura para eles, queriam que os escritores fizessem literatura para eles, certo? E o foco também nessa questão do capitalismo, do luxo. E o José de Alencar vai falar isso muito bem lá em Senhora, ok? Outra coisa importante do romance regional é que fala-se muito de patriarcado, de coronelismo, certo? Do homem como centro mesmo da família. Então, há uma crítica com relação a isso. E os principais autores do romance regional são o José de Alencar, que ele vai escrever o Gaúcho e o Sertanejo. Temos também o Bernardo de Guimarães, que ele escreve A Escrava Isaura, como vocês já conhecem. E temos o Franklin Távora, que ele escreve a obra chamada O Cabeleira, que vai tratar muito sobre o cangaço, as formas de cangaço. E o Visconde de Tonê, que escreve o romance Inocência, que é muito interessante, certo? E os romances urbanos tem Lucílio, tem Senhora,
Tem próprio Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, né? E uma coisa assim muito interessante dessas obras, do romance em si, do romantismo dessa escola literária, uma das características gerais, que é a questão do nacionalismo e tal, mas tem essa questão do bem versus o mal. Então sempre tem a ideia de mocinho, mocinha, os protagonistas e os antagonistas e o final feliz. E quando isso não acontece, tem a questão do personagem morrer, né? Então o amor como forma de redenção, a morte como forma de redenção lá em Lucila, tá bom? Agora eu passo a palavra para o meu colega Ercília, que vai falar um pouquinho sobre José de Alencar, esse principal autor desse período do romantismo, e ela vai explicar melhor aí para vocês várias vertentes e características do José de Alencar. Beijos e não se esqueça de inscrever no canal. Se inscreve, curte, comenta e compartilha. Beijo. Falar um pouco sobre José de Alencar. José de Alencar foi um romancista do século XVIII, maravilhoso. Morreu aos 48 anos de idade, vítima de tuberculose. Mas antes de falecer, fez um acervo maravilhoso dos seus romances. Romances esses que ele dividiu em 4 aspectos. Os romances indianistas, eu vou falar um pouquinho deles para vocês, que é o Guarani e Iracema. O Guarani conta a história de Ceci Peri, o índio com a moça que sempre precisava da ajuda desse índio. E Iracema, que conta a história do nosso Ceará, que fala da Virgem Iracema dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros do que a asa da graúna. E aí conta a historinha de um romance entre um português e a índia Iracema, filha de Araquém, do qual nasce Moacir, primeiro habitante do Ceará. Depois, outro aspecto que ele vai falar é o aspecto regional, falando um pouco da região brasileira, para que, através das suas obras, as pessoas conheçam um pouquinho da região do Brasil. Eu vou destacar aqui o gaúcho, que ele vai falando das paisagens maravilhosas do Rio Grande do Sul. E eu vou destacar mais ainda para vocês o sertanejo. Por que eu vou destacar o sertanejo? Porque o sertanejo, galerinha, vai falar de um vaqueiro danado no sertão de Quixeramobim, Ceará. E ele vai falar de um vaqueiro danado, insistente, né? Resiliente, agora a palavra que a gente está usando bastante, que é aquele que não se deixa vencer pelas dificuldades. E eles tinham um hábito muito interessante, que era dormir em cima das árvores. E fazer de tudo para agradar seus patrões. Não vou contar muita coisa não, que vocês vão pesquisar mais adiante que eu sei. Vem também os romances históricos. E aí você conhece um pouquinho da história através de José de Alencar. Como assim? Minas de Prata e Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates, destacando aqui, que foi um conflito entre senhores de engenho e mercadores, ou seja, o chamado mascates, que era como se fossem caixeiros viajantes, e esse confronto aconteceu em Pernambuco, certo? Não se deu bem com o outro. E aí o José de Alencar foi olhar e deu lá sua pitadinha, né, de crítica à questão histórica, e também você conheceu um pouco da história do nosso país. E aí vem os romances urbanos, e aí José de Alencar foi um pouquinho mais lá para a banda do Rio de Janeiro, né, sociedade burguesa, e aí entre os seus romances urbanos, vários maravilhosos, eu vou falar um pouquinho sobre Lucila e Senhora. Lucila, que conta a história de uma prostituta, e Senhora, que na verdade a prostituta chamava-se Lúcia, e Senhora era a história de um casamento arrumado dote, né? Até quanto vale o dote? Até quando uma criatura, uma pessoa, uma moça vale o seu dote? E essa história, Senhora, ela é maravilhosa, particularmente a que eu mais gosto dos romances urbanos do José de Alencar. E vocês vão poder conhecer um pouco mais de Senhora daqui a pouco. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa linha de literatura, certo? Falando agora sobre o romance Senhora, do nosso célebre escritor José de Alencar. Senhora, pessoal, conta a história de uma moça muito pobre chamada Aurélia, que tinha as pernas tortas. A história é minha, conta do jeito que eu quiser. E aí, pessoal, a Aurélia acaba se apaixonando por Fernando Seixas, um rapaz muito chique, meu filho, muito lindo. Porém, era muito pobre, né? Então, você já viu como é que vai terminar a história. E aí, pessoal, Fernando e Aurélia acabam ficando noivos, né? Noivos, uhul! Acabam ficando noivos. E a mãe de Aurélia, pessoal, ao decorrer da história, vai acabar morrendo. Então, a Aurélia vai ficar pobre. Aliás, ela já é pobre.
e órfã. Então, seu namorado decide que vai deixá-la e vai ficar noivo de outra moça chamada Adelaide. A Adelaide, por sua vez, é apaixonada por outro rapaz, também muito pobre, chamado Torquato. Torquato, então, pede a mão de Adelaide em casamento. Só que o pai de Adelaide não deixa. Por quê? Porque ele é pobre, queridos. E aí, pessoal, depois que a mãe de Aurélia morre, ela vai acabar herdando aí uma grande fortuna. E a sociedade não vê com bons olhos essa moça solteira e muito rica. Então, ela é quase que obrigada a alugar, digamos dessa forma, uma mãe, tá certo? Esta, por sua vez, se chama Dona Firma, que vai passar a conviver com a Aurélia e vai frequentar todos os lugares que a Aurélia também frequenta, certo? Depois de um determinado tempo, quando a Aurélia, na verdade, descobre que Fernando está noivo de uma outra moça muito rica, ela vai pegar uma grande quantia de dinheiro, vai dar para seu tio, chamado Senhor Lemos. Este, por sua vez, vai entrar em contato com Fernando Seixas e vai oferecer esse dinheiro para ele, dizendo o seguinte: olha, Fernando, tem uma moça muito chique, muito fina, querendo casar com você, certo? Porém, você só vai poder conhecê-la, na verdade, no dia do casamento de vocês. Então, Fernando, sem pensar muito, né, pega a quantia de dinheiro, né, e decide, então, marcar a data do casamento. Ele até então não sabe que, na verdade, a moça é a Aurélia. Então, quando ele descobre a data do casamento, ele fica muito feliz, sabendo, então, que vai casar com o grande amor da sua vida. Na hora do casamento, eles trocam beijos, trocam carícias. Porém, quando eles partem, então, para o quarto deles, que vão para a lua de mel deles, a Aurélia, então, acaba descarregando todo o seu ódio contra o Fernando Seixas, dizendo que ele não é merecedor do seu amor, pois ele o trocou, né, por dinheiro. Então, Fernando passa a ser muito humilhado mesmo. E aí decide, então, que vai arrumar um emprego para conseguir dinheiro para pagar tudo aquilo que a sua esposa pagou por ele. Passado 11 meses, ele consegue arrecadar esse dinheiro e dá para sua esposa. Então, a Aurélia, percebendo que vai perder o grande amor da sua vida, declara todo o seu amor do fundo do seu coração para ele. E eles, então, se reconciliam, né, fazem as pazes, dão as bitoquinhas e vivem felizes para sempre. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Ficou curioso? Vai lá no YouTube, dá uma pesquisada, deixa de ser preguiçoso, dá uma curtida no vídeo e se quiser compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo.